A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o seu irmão em Cristo, Edson, professor da Escola Bíblica Dominical. Eu, pela misericórdia de Deus, sou um dos professores da nossa EBD, da nossa igreja local. Na nossa igreja nós temos lá 3 professores e eu sou um deles pela misericórdia de Deus. Vamos estar, nesta oportunidade, ministrando a aula de número 3 do nosso primeiro trimestre de 2018. A nossa revista ela tem como título A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. A nossa lição é a de número 3, lição de número 3, que também vem como título A Superioridade de Jesus em relação a Moisés. E eu, como já falei, já me apresentei, sou o professor Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome aqui que você consegue me acessar lá no meu canal, tá? Mas mais conhecido como Irmão Edson. Muito bem. Vamos ao nosso texto áureo. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Hebreus, capítulo de número 3 e o versículo de número 3. A nossa verdade prática também nos diz o seguinte: verdade prática. Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi o mordomo, o Salvador foi o dono. Então, já podemos observar o que a lição vai estar falando conosco. Como uma verdade prática, está dizendo que porque ele é tido por digno de tanto maior glória, ou seja, tanto maior glória do que Moisés, e sabemos que Moisés também foi um grande homem na obra de Deus. Então, aqui na nossa verdade prática, diz que Moisés, como legislador, um grande legislador, mordomo da casa de Deus, o Salvador foi o dono desta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos aqui estar, na medida do possível, ministrando esta aula. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Hebreus, no capítulo de número 3. A nossa leitura bíblica está baseada, ou melhor, a nossa aula está com base nesta leitura bíblica, do capítulo 3, versículo do 1 ao 19. Do 1 ao 19, como de costume, eu não vou estar lendo, mas na medida do possível, havendo necessidade, a gente volta aqui nos versículos para estarmos esclarecendo algumas dúvidas. Acredito que a amada irmã já deve ter lido em casa. Caso isso não aconteceu ainda, por favor, leia. Tenha um tempinho agora, nesse exato momento, leia, porque é bastante proveitoso esta leitura bíblica para o desenvolvimento da nossa aula. A nossa aula ela tem um objetivo geral, e o nosso objetivo geral é mostrar essa superioridade de Jesus, ou seja, evidenciar a superioridade de Jesus em relação ao legislador Moisés. Então,
evidenciar isso, deixar isso em evidência, em claro, para o leitor, para o aluno, a importância de cada um e a superioridade de Jesus. Então, esse é o nosso ponto de geral da nossa lição. Temos a nossa introdução. A nossa introdução nós vamos dizer o seguinte, vamos estar lendo na nossa revista. Olha, o autor dá início ao capítulo 3 fazendo um contraste entre Moisés e Cristo, ou seja, uma comparação, um contraste entre Moisés e Cristo. Ele estava consciente da grande estima que seus compatriotas tinham pela figura do grande legislador hebreu Moisés. Então, compatriota, ou seja, o povo tinha uma grande admiração pelo legislador Moisés. Em nenhum momento desse contraste, o autor deprecia a pessoa de Moisés, mas sempre o coloca como um homem fiel a Deus na execução de sua obra. Entretanto, mesmo tendo assumido a grande missão de conduzir o povo rumo à terra prometida, Moisés não poderia se equiparar a Jesus, o autor da nossa fé. Então, Moisés, aqui nesta imagem nós temos o legislador Moisés. Aqui nós vemos aqui exercendo o seu papel. Temos aqui todo um povo em sua volta, na qual ele regia sobre esse povo, ministrava, na qual ele legislava, Então ele tinha uma grande admiração pelos hebreus, pelos seus compatriotas, uma grande admiração, mesmo porque ele foi o homem escolhido por Deus para liderar essa grande nação em todo o deserto. Então ele cumpriu este papel. Mas também o autor aos Hebreus, em nenhum momento ele deprecia, ou seja, ele desvaloriza o papel de Moisés e credibiliza, ou seja, e coloca crédito, desvalorizando Moisés na pessoa de Jesus. Não, ele está colocando cada um no seu lugar, mas em destaque, em evidência, que Jesus, as obras que ele fez e o sacrifício que foi feito, jamais pode comparar as obras que Moisés fez. Jesus foi superior porque ele deu a sua própria vida. Não dá para equiparar a obra que Jesus fez com a obra que Moisés fez, porque muito maior foi a obra de Jesus, porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Bendito seja Deus. Aqui nós temos também, mostrando aqui na nossa lição, o contraste entre Moisés e Jesus é bem definido. Moisés é visto como um administrador da casa, Jesus como o edificador. Moisés é retratado como servo, Jesus como filho. Moisés foi enviado em uma missão terrena, Jesus numa missão celeste eterna. Então, vemos aqui que entre Moisés e Jesus, Moisés foi um administrador da casa. Qual a casa que Moisés foi administrador? Da casa de Israel, do povo de Israel, conduzindo Israel à mansão terrena, a terra prometida, a Canaã celestial, a Canaã terrena. Mas Jesus, ele é o edificador da casa.
Jesus é diferente, não é o mordomo, ele é o edificador. Por isso, na nossa verdade prática fala sobre honra. Então tem maior honra o que edifica do que o que mora, o que cuida da casa. Então, Jesus, maior honra para Jesus, porque ele é que edifica a casa. A nossa casa espiritual é ele que edifica. Ele que edifica esta casa. Então, Moisés, não podemos esquecer que foi uma espécie de um tipo de Cristo. Apontava para o Salvador, mas o Salvador, ele foi o edificador desta casa e não apenas o mordomo. Moisés retratava como servo, tá? Moisés retratava como servo do Senhor, e Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Então ele não é apenas o servo, embora ele próprio disse que ele veio para servir, mas ele é o Filho de Deus. Então, é o Filho de Deus. Então Moisés foi enviado em uma missão terrena, enquanto Jesus foi enviado numa missão celeste, missão celestial e eterna, tá certo? E eterna, para sempre. Aquele que crê no seu nome, a Bíblia diz, e ele mesmo diz, que não perece, mas tenha a vida eterna. Então, é a eternidade. Esta missão não foi dada a Moisés. Moisés não conduziu ninguém para a eternidade. Mas Jesus tem essa incumbência. Para isso ele veio, para nos conduzir à morada celeste. Por isso ele é maior. Moisés é visto como um administrador da casa, tá certo? Como eu já acabei de explicar, ele como um administrador, o grande legislador de Israel, e ele conduzia todo este povo. Então ele ministrava todo o povo pelo deserto, e toda a liderança estava sob a sua responsabilidade. Ou seja, debaixo de sua responsabilidade toda a liderança daquele povo. Enquanto Jesus, olha, Jesus como edificador, então nós temos aqui Jesus Cristo, aqui nesta imagem, representando esta imagem, aqui na esquina, nós temos aqui uma cruz. A Bíblia, em algumas passagens bíblicas, diz que ele é a pedra de esquina, ou a pedra angular. Então, esta cruz aqui na esquina desta casa, desta edificação, ela está representando aqui a pedra angular, a pedra de esquina, onde os edificadores, ele coloca esta pedra de esquina como o maior sustento da casa. O Senhor Jesus, certa feita, ele fala para um determinado homem que deveríamos estar edificando a nossa casa sobre uma pedra ou sobre a rocha e nunca sobre areia, porque em cima da rocha ela tinha maior firmeza e em cima da areia qualquer vento poderia derrubar. Muito bem. Aqui nós temos aqui os 6 primeiros pilares da construção desta casa espiritual. As 6 primeiras linhas de construção desta casa espiritual, onde começa aqui com o ensino, dando continuidade com a comunhão, temos serviço, oração, adoração e o evangelismo. Esses são os 6 primeiros pilares, né, da edificação desta casa espiritual. Então nós podemos já continuar para frente. Então aquilo foi uma introdução da nossa lição e agora nós já podemos avançar aqui na nossa aula. Olha, a nossa aula ela tem 3 tópicos. Como de costume, eu faço isso para melhor a gente entender, melhor a gente distribuir aí a lição
ao longo da nossa ministração. No nosso primeiro tópico, ela vai falar sobre uma tarefa superior, e no nosso segundo tópico nós temos aqui uma autoridade superior, e o terceiro tópico nós vamos falar sobre um discurso superior, tá? Como de costume, também continuando na divisão aí dos tópicos, nós temos aí 3 subtópicos em cada tópico. No nosso primeiro tópico, uma tarefa superior, nós temos aqui 3 subtópicos, onde nós vamos falar sobre o primeiro subtópico, uma vocação superior, o nosso segundo subtópico, uma missão superior, e o terceiro subtópico, uma mediação superior. Tá certo? Vamos dar continuidade à nossa lição. No nosso primeiro subtópico, uma vocação superior, nós temos aí a nossa leitura aí da nossa revista. Tomando por base o conhecimento de que Jesus é o autor e mediador da nossa salvação, que está com base em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14 ao 18, seus leitores, a quem ele chama afetuosamente de irmãos santos, deveriam ficar atentos ao que seria dito agora. Tá certo? Hebreus capítulo 3, versículo 1. Olha, eles não eram apenas um povo nômade pelo deserto escaldante à procura da terra prometida, tá? Mas herdeiro de uma vocação celestial. Então, o autor aos Hebreus diz o seguinte, que o povo, o nosso comentarista da nossa revista, está destacando que o autor aos Hebreus, eles não consideraram o povo na qual Moisés tinha a incumbência de estar regendo, não como um povo nômade, apenas um povo nômade, mas um povo que tinha um ponto, uma determinação, um povo que sabia o que queria. Ele estava indo em direção à procura da terra que foi lhes prometido. Quem fez essa promessa? Foi Deus. Deus fez essa promessa, lá atrás. Deus fez essa promessa lá para o patriarca, Abraão, que o povo herdaria esta terra. E aí Deus usa Moisés para ser o condutor deste povo. Então, este povo tem uma direção, e não simplesmente alguém caminhando sem direção. Eles tinham uma direção, e eles não eram simplesmente um povo nômade, mas eles estavam aqui agora com uma missão. Eles eram herdeiro de uma vocação celestial. Herdeiro de uma vocação. Eles tinham um ponto para chegar. Herdeiro de uma vocação celestial. Muito bem. Estas duas fotos aqui, ela está representando aqui esta herdade. Esta representação aqui, desta herança. Esta foto representando o alvo na qual eles querem chegar, na terra prometida. Então ele está caminhando para chegar nesta terra. Tá certo? Vamos adiante. Como falamos aí, esta vocação superior, esta vocação aqui, esta vocação superior, na qual Moisés estava conduzindo o povo, ele tinha a ideia de chegar aqui, na mansão celestial, na mansão terrena, na Canaã terrena, enquanto Jesus Cristo conduz o seu povo para uma terra
celeste, para uma herança. Essa vocação é herdar a Canaã celeste. Esta é a Canaã celestial. Tá certo? Muito bem. Então, eles deveriam se lembrar de que os fez apto e idôneo desta vocação. Nesse aspecto, o leitor de Hebreus não deveriam ter dúvida alguma que Jesus, como aquele que os conduzia ao destino eterno, era em tudo superior a Moisés, a quem coube a missão de conduzir o povo a Canaã terrena. Então, como leitor, como o nosso comentarista da revista está dizendo, que realmente Moisés não foi o condutor. Olha, Moisés foi o condutor do povo, né, para a terra prometida, né? Sabemos da promessa que fora feita para que eles herdassem a terra, a mansão terrena, a terra que mana leite e mel. Conhecemos esta passagem, tá certo? Deveria lembrar que os fez apto e idôneos desta vocação. Nesses aspectos, os leitores dos Hebreus não deveriam ter dúvida alguma de que Jesus, como aquele que conduzia ao destino terreno, era em tudo superior a Moisés. Então, ele era em tudo superior a Moisés. Por quê? Porque ele passou, Jesus, ele sofreu o processo de morte do seu corpo na cruz do Calvário. E para um ponto de levar a humanidade a uma morada definitiva. Uma morada definitiva. Enquanto Moisés tinha uma missão de levar o povo também a uma morada, só que não era definitiva, era terrena e passageira. A durabilidade é por um tempo, e depois precisava do Salvador para levá-lo à mansão celestial. E esse Salvador ele veio para cumprir esta tarefa. E desta vez superior. Por quê? Porque a casa não é passageira. A mansão na qual ele irá levar, ela é a mansão celeste. É para sempre. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Tá certo? A nossa segundo subtópico aí vai falar sobre a missão superior. Olha, o autor pela primeira vez usa a palavra apóstolo em relação a Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 1, você vai encontrar esta passagem. A palavra apóstolo se refere a quem é comissionado como um representante autorizado. Então, Jesus foi um representante autorizado por Deus e foi enviado por Deus para esta missão. Por isso, foi-lhe chamado de apóstolo, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 1. Moisés também teve esta incumbência. Olha, não havia dúvida de que Moisés havia sido um enviado de Deus em uma missão. Todavia,
ele não foi o apóstolo da grande salvação. Tá certo? Poderemos dizer que Moisés considerar Moisés como um apóstolo? Sim, até poderemos. Só que ele não foi o apóstolo da grande salvação. Ele foi um homem que legislou por a obra de Deus, deu conta, por um determinado tempo, conduzindo o povo para uma terra que fora prometida por Deus. Mas de Jesus foi o apóstolo da nossa salvação, enviado também por Deus, mas para uma obra definitiva. Tá certo? Muito bem. Olha, a missão de Moisés foi tirar o povo do deserto do Egito. Tá? Então, a missão de Moisés foi tirar o povo do deserto. Olha, foi tirar o povo do deserto. Tirar o povo do deserto do Egito. Conduzi-lo à terra prometida. Essa foi a missão de Moisés. Foi a missão de Moisés. Conhecemos, na qual ele ali é encurralado por Faraó, e Deus dá esta missão, esta ordem, para que ele toque nas águas do Mar Vermelho. E nós conhecemos essa passagem, na qual o mar abre e ele passa. Está vendo o povo aqui passando? Ele passa com todo o seu povo. A Bíblia diz que as águas abriram de um lado para o outro e eles passaram em seco. Isto é uma obra miraculosa de Deus. Esta foi a missão de Moisés. E ele passou, conhecemos a passagem, conhecemos a história, conhecemos a passagem bíblica. E confiamos e sabemos que isso aconteceu. Na qual, atravessando Moisés com seu exército, com todo o seu povo, Faraó entra e a Bíblia diz que o mar os engole, porque Deus cuida do seu povo. Missão maravilhosa. Por isso, o autor aos Hebreus, ele não deprecia a pessoa de Moisés para credibilizar Cristo. Não há necessidade disso. Simplesmente, vamos dizer que Cristo teve uma tarefa superior. Olha, mas a missão de Jesus é de conduzir a igreja à Canaã celestial. A Canaã celeste. A igreja. Quem é a igreja? É todo o povo de Deus na face da terra, onde tiver um povo. E não simplesmente Israel, mas todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Tá certo? Então, essa é a missão de Jesus. Por isso, a sua superioridade. Louvado seja Deus. Muito bem. Aqui, nós vemos aqui, ainda considerando Moisés, ainda falando aqui de Moisés, nós vamos dizer aqui que Moisés, voltando, olha, a missão mosaica era daqui a Canaã terrena. Então, a missão de Moisés simplesmente foi daqui para conduzir um povo para Canaã terrena. Enquanto a missão de Jesus, olha, a missão de Jesus possuía uma vocação celeste. Cristo não foi apenas um enviado em uma missão, mas, acima de tudo, o apóstolo da nossa confissão. Alguém que, com autoridade na missão de nos conduzir ao destino eterno. A um destino eterno, para sempre. Então, a missão de Jesus é essa. Conduzir o povo para um destino eterno, para sempre. Enquanto o de Moisés tinha prazo de validade. A missão de Moisés foi de conduzir também um povo. Mas para onde? Para onde? Para a
Canaã celestial, Canaã terrena, perdão, Canaã terrena. Então tinha uma missão aqui limitada, enquanto a missão de Jesus é ilimitada, ou seja, com missão para conduzir o povo para a terra celeste. Nosso terceiro subtópico da nossa lição, da nosso primeiro tópico, vai dizer o seguinte: depois de afirmar que Jesus era o apóstolo, o autor também diz que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus era superior a Moisés, não apenas em relação à missão, mas também em relação à função que exercia. Ou seja, a sua função é muito superior. A função de Jesus é muito superior. Ele simplesmente não teve não simplesmente sumo sacerdote da nossa confissão, mas além disso, Jesus, tem a função de conduzir o povo, toda a humanidade, aquele que nele crê, para uma terra celeste, para um paraíso celeste, eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos fazer um contraste, entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio araônico, onde o sacerdócio de Cristo nós temos consagrando com juramento. Nós vemos Jesus escolhido por Deus. Nós sabemos que o oferecimento perfeito e definitivo, ele foi oferecido, foi um oferecimento perfeito e definitivo. Ele intercede continuamente por nós. Ainda sabemos que Jesus não tem pecado, tá certo? Não teve pecado. Sacerdócio inalterável, não tem sombra de variação, inalterável. Ele é único mediador entre Deus e o homem, o único mediador, não tem outro. Sacerdócio araônico, conhecemos, onde aqui o sacerdote ele clamava a Deus pelo pecado do povo que levaria a ele. E o contato com Deus era através do sacerdote, que levava o pecado para confissão, enquanto Cristo não. Nós confessamos direto a Cristo. E ele, consagrado com um juramento, ou seja, ele está lá à destra de Deus para advogar a nossa causa, mas não podemos esquecer que vai ter um dia, o grande dia, na qual teremos que prestar conta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a missão de Cristo em relação a Moisés. Aqui, ainda falando desta passagem, nós temos aqui, olha, a mediação de Cristo em tudo superior ao sistema mosaico e levítico. Cristo era o mediador da nossa confissão, como falei. Moisés não. Olha qual era Moisés. Olha. Moisés teve a missão de conduzir o povo de Deus pelo deserto para conquistar a Canaã celeste, a Canaã terrena, já falamos. A missão dele foi essa: conduzir o povo para a conquista da Canaã celeste, de uma terra que mana leite e mel. Essa era a função de Moisés. Tá certo? Então, conhecemos, não estamos depreciando, mas tem aí a diferença dos dois
da superioridade de Cristo em relação a Moisés. Muito bem. Agora nós vamos para o nosso segundo tópico, onde nós vamos falar sobre uma autoridade superior. E também no nosso segundo tópico nós temos 3 subtópicos, onde nós vamos falar sobre construtor, não apenas administrador, primeiro subtópico. O segundo subtópico vamos falar sobre o perigo de ver, mas não crer. E o terceiro subtópico, o perigo de começar, mas não terminar. Tá certo? Tudo bem. Construtor, não apenas administrador. O que é isso? O autor desta destaca que Moisés, o autor destaca que tanto Moisés como Jesus foram fiéis na casa de Deus. Fiéis na casa de Deus. Olha, eles foram fiéis na missão que lhes foram confiada. Então, isso é verdade. Moisés foi fiel na missão que foi confiada. Embora a missão de Cristo teve uma superioridade, mas os dois tiveram uma missão e foram fiéis. Olha, isso mostra o aspecto que o autor possuía pelo legislador, mostra o apreço que o autor possuía pelo legislador hebreu. Todavia, ao se referir a Jesus, o autor usa a palavra grega axio, traduzida como digno, ou valor, ou ainda mérito. O que é isso? Sabemos que ser digno tem um valor e mérito. O mérito de Cristo foi superior, porque, olha, o nosso Salvador, nosso Senhor era o construtor do edifício, da casa de Deus, e não apenas mordomo como fora Moisés. Ou seja, o mérito de quem constrói é maior do que quem cuida. Moisés apenas cuidava da casa. Não era ele foi retratado como um mordomo para cuidar do povo. Jesus, nosso Senhor, ele é o construtor desse edifício espiritual. Ele edifica a casa. Aquele que nele crê não morre, mas tem a vida. Passa desta vida para a vida eterna, passa da morte para a vida. Então ele constrói a casa, ele edifica a casa, ele restaura a casa. Então, quem constrói tem maior mérito. Neste caso aqui, o autor aos Hebreus está dizendo que esse Jesus é o construtor desta casa. Louvado seja o nome do Senhor. E por esse motivo merece maior mérito. Tá certo? Muito bem. Olha, segundo subtópico aí, o perigo de ver, mas não crer. Perigo de ver, mas não crer. Erra quem apenas erra quem pensa que só acredita quem vê. Parece que quem muito vê, menos acredita. Acaba ficando acostumado com o sobrenatural. Vamos explicar isso aqui. Olha, Hebreus, capítulo 3, versículos 7 ao 10, diz o seguinte. Pelo que... Hebreus, capítulo 3, 7 ao 10. Pelo que como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz,
não endureçai o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram que por 40 anos a minha obra. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Conhecemos essa passagem. Sabemos que o povo era errante. O povo lá no deserto, por mais que o Senhor fazia um milagre, eles viam este milagre. Olha, parece que quem muito vê, menos acredita. Então, acaba ficando acostumado com o sobrenatural. Parece que eles já estavam acostumados. Então não dava muito crédito. Não é assim muitas das vezes, amados. Acontece muitos com as pessoas hoje em dia. Deus está operando, fazendo milagres, maravilha, livrando, mas a gente fica bem insensível. Não é sensível à voz do Espírito Santo. E aqui o autor aos Hebreus diz o seguinte: olha, pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Então, ou seja, ouve a voz do Espírito Santo, não endureça o coração, dê crédito, amolece o seu coração, confie em Deus. Porque o povo lá no deserto fez isso. E nós não podemos errar novamente como eles erraram. Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Então eles viram por 40 anos as obras do Senhor, mas não dava crédito. Sabemos que Moisés, como seu grande legislador, Moisés com a sua missão, sobe ao monte para orar, para buscar, para falar com Deus, e o povo fica ao pé do monte. Quando Moisés desce de lá, a Bíblia diz que ele dura lá 40 dias lá em cima. O povo já tinha desesperados, estava desesperado, e já tinha construído um bezerro de ouro, chamando de Deus. E aqui o autor dos Hebreus fala: olha, eles viram por 40 anos a minha obra, mas não criam. Por pouco tempo mudam de ideia e servem outro Deus. É isso que o Senhor está falando, não quer isso. Então vamos amoleça o coração, dê ouvido à voz de Deus, o Espírito Santo. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram. Aqui o que fala: estes sempre erram em seu coração e não chegam a conhecer os meus caminhos. Não conhece. Aquele que não dá ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, não vai conhecer os caminhos de Deus. Não vai conhecer os caminhos do Senhor. Por quê? Porque Deus não se revela para o coração, aquele que não abre o seu coração. A palavra de Deus diz que ele é Deus nos céus e na terra. E ele é Deus para aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, para algumas pessoas o sobrenatural se naturaliza. É exatamente isso que aconteceu no deserto. Era especificamente isso que acontecera
com a comunidade dos primeiros leitores dos Hebreus. Foi isso que aconteceu com a comunidade dos primeiros leitores dos Hebreus. Tanto Moisés como Jesus foram poderosos em obras. Tanto Moisés como Jesus foram poderosos em obras, mas isso não era suficiente para segurar os crentes. Tá certo? Olha, é preocupante quando o cristão se acostuma com o sobrenatural e nada mais parece impactá-lo ou sensibilizá-lo. Bendito seja Deus. Isso aqui é muito preocupante, irmãos. Muito preocupante. A mesmice nos dias de cultos, os trabalhos na igreja, tudo a mesma coisa. Hoje já conheço tudo, então nada muda. Então nós temos que buscar ao Senhor e sair sair do nosso ponto de conforto, da zona de conforto, e saber que Deus, Ele, olha, preocupante isso, quando o cristão se acostuma com o sobrenatural. Nada mais parece impactá-lo. Nada mais sensibiliza o cristão. Então, os milagres, ele não vê mais os milagres. Então, nós precisamos a cada dia buscar a presença do Senhor e dê crédito ao Espírito Santo para que esses erros que praticados lá no deserto não venham acontecer nas nossas igrejas, nos nossos tempos de hoje. E o nosso terceiro subtópico aí vai falar sobre o perigo de começar e não terminar. E aqui eu gostaria de destacar algumas coisas que eu acabei colocando aqui para a nossa meditação aqui. Olha, eu coloquei aqui, olha, no início de uma tarefa é fácil. Olha, no início de uma tarefa, o que acontece? Estes sempre erram em seus corações e não conhecem os meus caminhos. Está escrito lá que nós acabamos de ler. Com estas palavras, o autor mostra o perigo de começar, mas não chegar de andar, mas se desviar. Mas não chegar de andar, mas se desviar. No início de uma tarefa, é muito fácil começar uma tarefa. Digamos que o meio desta tarefa também podemos chegar e às vezes achar que já somos vitoriosos. Mas a nossa lição aqui ela nos traz alguns pontos básicos e preocupantes, porque quando estamos aqui no meio, nós estamos na metade da tarefa, ou seja, 50% da tarefa. E no mundo profissional, no mundo secular, para alcançarmos quando pleiteamos ou pautamos um sucesso numa carreira, existem aí 5 pilares na qual isso nos dá uma ideia de 50% de chance de ser vitorioso ou ter sucesso naquilo que almejamos. Isso só para a gente entender o que é chegar no final de uma carreira. E o nosso primeiro pilar aí é um empenho. Para conseguir algo no mundo secular, precisa de muito empenho. Muito empenho.
E depois a pessoa tem que ter uma pontualidade, tem que ser pontual neste empenho. Ou seja, tem que empenhar, tem que levantar cedo, arregaçar as mangas e ir à luta. E depois, não basta isso, dar murros em pontas de facas. É um ditado popular que é falado muito. E é um ditado bastante verdadeiro. Que às vezes empenhamos, somos pontuais, mas ficamos na mesmice toda a vida. Não adianta muito. Precisamos ser criativos, ter criatividade naquilo que escolhemos a fazer. Sermos criativos, buscar a excelência. Buscar a excelência. E depois nós precisamos, naquilo que escolhemos, de sermos profissionais. Naquilo que escolhemos. Sermos profissionais. Profissionalismo. E sermos determinados. Sermos determinados. É com a determinação. Com esses 5 pilares, nós temos aí 50% de chance de chegar ao fim e ter sucesso. Mas ainda não temos sucesso. Agora, para termos o sucesso, nós precisamos estar no ponto máximo. Olha, o ponto máximo da tarefa é o fim. O ponto máximo da tarefa é quando chegarmos no fim. A palavra de Deus diz que a nossa vitória está no fim, no final. Jesus, ele é o alfa e o ômega. Jesus, ele é o alfa e o ômega. Jesus disse: eu sou o princípio, o meio e o fim. Quem crê em mim não morre, mas passa da morte para a vida eterna. Então, amados, aqui, para que nós garantimos o início, o meio e estarmos no fim, sermos vitoriosos, precisamos da ajuda de Deus. Só através de Cristo, para pautarmos estes pilares e garantir o fim, através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, ele é superior a Moisés. Por quê? Porque quem está em Cristo não morre. Tem certeza que vai passar para a vida eterna. Quem está em Cristo. Por isso, ele é o consumador da nossa fé. Nos dá essa credibilidade. Muitos caíram pelo caminho, desistiram na estrada. Nós corremos esse risco de cair pelo caminho, desistir na estrada. Mas precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para não cairmos nesta estrada. O mesmo risco estava ocorrendo com os cristãos neotestamentários. Havia começado bem, mas corriam o risco de caírem e perder a fé. Corria o risco de cair e perder a fé. Então, esse alerta é para nós hoje. Como está a tua fé ou a minha fé? Como está? Precisa de ser renovada. Precisamos de estar fazendo a manutenção desta nossa fé para que sejamos firmes e para estarmos na mansão celestial na qual o Senhor foi preparado. Muito bem. E agora já podemos avançar aí para o nosso terceiro tópico, onde tem como título o nosso terceiro tópico, um discurso superior. Olha, em nosso terceiro tópico também nós temos 3 subtópicos, onde vai falar sobre o perigo de ouvir, mas não atender. O segundo subtópico, a humilhação do servo. E o terceiro subtópico, o exemplo de ser seguido. Primeiro subtópico, o perigo de ouvir, mas não atender. Esse subtópico é bastante leitura. Olha, segundo a relação
Seguindo a redação da Septuaginta, tradução grega da Bíblia hebraica, o autor cita o Salmos 95, versículos 7 ao 11, para traduzir uma série de advertências. Se o povo de Deus no Antigo Pacto precisou ser exortado, maior exortação precisava os que tinham maiores promessa. Principalmente, havia o perigo de ouvir e não atender. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8. Coloquei aqui a referência bíblica de Salmos 7 ao 11, onde diz assim, olha, Salmos 7 ao 11, diz assim, olha, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha que Ele conduz. Oxalá que hoje ouvisseis a sua voz. Não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse, é um povo que erra de coração e não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei a mim ira, eles não entrarão no meu descanso. Está vendo? Nós acabamos de ler no tópico anterior. Pois é. Como base aqui no Salmo 95, versículo 7 ao 11, está aqui uma advertência. Oxalá que hoje ouvisse, ou seja, quem dera a Deus que hoje ouvisse a voz, que se ouvir não endureça o vosso coração, acabamos de falar. O vosso coração como em Meribá, no dia de Massá, no deserto. Lá, na época, quanto esse povo, lá no deserto, eles tiveram os corações endurecidos. Isso é uma advertência para nós hoje. Quando ouvir a voz do Senhor, nós não viemos endurecer, mas de ouvido a esta obra miraculosa, que hoje ela é feita através do Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. E ele ainda diz, olha, eu estive com vocês durante 40 anos, estive irritado com a geração. Por quê? Porque eles erravam demais. Eles erravam, não acertavam o caminho, por mais que tinha Moisés lá para conduzi-lo. É isso que está falando aqui o Salmo. Mas agora não. Agora vocês têm o condutor, o construtor real, que leva vocês para um lugar definitivo. Louvado seja Deus. Isso é a nossa esperança. Muito bem. No passado, o povo de Deus tinha ouvido a mensagem divina, entendido, mas não atendido. O mesmo erro estava se repetindo. O Espírito Santo, falando profeticamente pela boca do salmista, advertia os leitores para que seus corações não se endurecessem, né? Para que seus corações não se endurecessem, porque já tiveram experiência anterior. Então, não venham endurecer os vossos corações. Olha, é um apelo atual, porque o povo de Deus muitas vezes demonstra ser tardio para ouvir.
quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Está aqui essa imagem, representando Jesus. Quando ouvir a sua voz, que é a voz do Espírito Santo, próprio Jesus falando conosco, não endureçam os vossos corações. Porque lá no deserto, eles tiveram essa experiência. Eles endureceram o vosso coração e sofreram por 40 anos. Porque viam o milagre, mas não criam. Bendito seja Deus. Então o Senhor está falando conosco para que nós dêamos crédito. Porque eles não tinham esse privilégio do Espírito Santo falar diretamente com eles. Porque o Cristo revelado, que ainda era o Verbo, não estava presente. Mas através de Moisés, o mordomo do deserto, era que falava ao povo. Mas aqui não, Cristo, a superioridade, porque hoje não fala, o Espírito de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, fala direto. Então, a superioridade de Cristo, mais uma vez comprovando aqui através da comunicação com o seu povo. Tá? E aí nós vamos agora à humilhação do servo, segundo subtópico aí. Olha, a humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento da sua glória para tomar a forma de servo e culminou com o sofrimento na cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Tá? Então, a sua humilhação culminou com o sacrifício na cruz. Tá? Então, nós temos aqui esta passagem onde, olha, a sua humilhação está relacionada ao seu sofrimento com o ser perseguido, desprezado pelas autoridades, discriminados, silenciados diante dos seus acusadores, açoitados impiedosamente, injustamente julgado diante de Pilatos e Cefas, e finalmente crucificado e morto. Assim se cumpriu cada detalhe da profecia a respeito do servo sofredor. Sabemos lá no livro de Isaías, capítulo 53, onde fala sobre o sofrimento do servo sofredor. E nós sabemos que Jesus ele passou por todos esse processo, né, ao ponto dele passar, e a Bíblia diz que a sua atitude foi de passar como ovelha, como estava sendo conduzido ao matadouro. Ele não abriu a sua boca, não reclamou. Tá certo? Exemplo a ser seguido. Nosso segundo subtópico. Terceiro subtópico. Quando andou na terra, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai e amando o próximo com um amor sem igual. João capítulo 4, versículo 34 e Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 19. Eu destaquei aqui João capítulo 4, versículo 34, que diz: Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Entendeu? A vontade daquele que me enviou. Completa e completar a sua obra. Então Jesus tinha, né, essa supremacia, digamos, essa vontade, essa de fazer a vontade do Pai. Ele nos deu exemplo, conhecemos aqui, na qual ele lava os pés dos discípulos, dando exemplo de humildade para que nós o seguimos. Isso aqui é um exemplo muito grande, mano. Hoje em dia, nem é bom a gente comentar muito, mas esse exemplo está muito difícil de ser seguido. Muito longe. Muito longe. Hoje em dia, não vamos comentar porque não sei se vale a pena, mas está muito difícil, muito difícil. Olha, logo a partir da vida, o Salvador
do Salvador, somos estimulados a priorizar o reino de Deus, a pessoa do Altíssimo em todas as áreas da nossa vida, não permitindo que nada tome o lugar em nosso coração, nada tome o seu lugar em nosso coração. Conhecemos essa passagem bíblica, onde fala, o Senhor Jesus fala lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 31. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Família, igreja, comunhão com Deus, leitura bíblica e oração. Esse é o primeiro lugar. Fazendo isso, estamos dando o primeiro lugar para Deus. Segundo lugar, diz que é a sua justiça, trabalho, saúde, relacionamento, tudo o que é correto. Justiça. Terceiro lugar, demais coisas. Necessidades pessoais, moradia, alimentação, vestes e outros, desejo ou interesse. São as demais coisas que são acrescentadas. Mas em primeiro lugar, busque o reino e a justiça. Terceiro, vem as demais coisas, que são acrescentadas na medida em que buscamos o reino e a justiça de Deus. Tá certo? Então, é uma passagem interessante para nós. Nós temos aqui um síntese do tópico que eu gostaria de... Eu acabei colocando, que achei bastante interessante, onde diz o seguinte: a mensagem de Cristo, síntese do tópico 3, fala: a mensagem de Cristo faz alguns alertas. Quais são esses alertas? O perigo de ouvir, mas não atender. Ao apelo mas não atendeu ao apelo, né? E a outra alerta é o perigo de ver, mas não crer na revelação. E o terceiro alerta é o perigo de começar, mas não terminar a jornada. Foi o que nós comentamos. Falamos lá sobre o princípio, o meio e o fim, onde Jesus é o fim, o alfa e o ômega. Nós devemos atentar para não cometermos esses erros. Ouvir e fazer de conta que não ouvimos. Isaías já fala, lá em Isaías, não me lembro agora, mas fala, acho que é o capítulo de número, não lembro agora, 40 e alguma coisa, não lembro, mas está falando, o Isaías fala sobre povo que tem ouvidos, mas não ouve. O cego que tem olho, ele enxerga. E aqui está falando sobre o perigo de ouvir, mas não atentar para o apelo, ou seja, fazer de conta que não é com ele. E o perigo de crer, de ver, mas não crer na revelação. E começar, mas não terminar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós venhamos começar esta boa obra e terminá-la, porque a nossa vitória está no fim. É lá que nós vamos receber a nossa recompensa. Louvado seja Deus. A nossa conclusão nos diz o seguinte: a intenção do autor aos Hebreus é mostrar a superioridade de Jesus sobre Moisés. Não exaltando o primeiro e desprezar o segundo, mas priorizando a obra do Calvário. Priorizando a obra do Calvário. Bem como esclarecer com os crentes como os crentes deveriam valorizá-la. Ora, Moisés, que não era divino, que não se deu sacrificialmente em lugar de ninguém, merecia ser ouvido. Então, por que Jesus, o Filho de Deus bendito, do Deus bendito, Senhor da Igreja e superior aos anjos, não merecia reconhecimento ainda maior? É uma pergunta. Então nós devemos, amados, dar
reconhecer essa superioridade, porque Jesus morreu, Jesus se deu em sacrifício para morrer na cruz do Calvário, para a nossa alma, para nos resgatar. Mas não foi outro que fez isso. Moisés teve a sua obra miraculosa também, mas não foi o que morreu para dar a nossa salvação. Amém, amados? Bênção para você esta aula. Que Deus em Cristo assim nos abençoe. Chegamos em mais um final de nossa aula e espero que você tenha gostado. É uma aula um pouco extensa, mas necessário foi para que nós pudéssemos aqui esclarecermos aqui o que a superioridade de Cristo em relação a Moisés, né? Até a próxima aula, querendo o Senhor Jesus, né? Fique na paz, fique com Deus. Amém, amados?